estamos em tempo de 100 anos de memória a propósito de um século da presença salesiana na cidade de Évora. Desta feita, vamos centrar-nos no período de tempo entre 1936 e 1945, a segunda década da presença dos salesianos em Évora. Como factos históricos mais relevantes, precisamente deste período, destacam-se pela sua significância, precisamente em 1936, a criação do Centro dos Antigos Alunos. No início da década de 40, os salesianos vão assumir a direção da Casa Pia masculina, o que vai acontecer por cerca de 9 anos, e também neste período acontece o início da construção da primeira parte do edifício mais antigo das aulas. Neste processo, a figura de um salesiano sobressai. Falamos do Padre Moraes. Passamos então à entrevista. É hoje nosso convidado o engenheiro José Manuel Noites, ele que é antigo aluno dos salesianos de Évora, que, não sendo uma testemunha deste período histórico, é das pessoas mais habilitadas para nos falar do movimento associativo dos antigos alunos salesianos, até porque foi presidente nacional da Federação dos Antigos Alunos e, igualmente, tão bem conhecedor da figura carismática que foi o Padre Moraes. Saúdo o Sr. Engenheiro Noites. Como aconteceu o seu contacto inicial com a escola, na altura designada então em toda a cidade como a Escola dos Padres? Quando a frequentou, em que período, e que memórias mais perduram na sua cabeça desses tempos? Muito obrigado por me chamarem a pensarem que eu tenho, digamos assim, muito, vá lá como eu dizer, de saber de como é que cresceu ou como é que vingou no início aqui a Escola dos Padres. Pois, respondendo agora mesmo à pergunta, eu nasci aqui num bairro periférico, muito próximo dos salesianos, e a ideia que tenho é que comecei a vir aqui a esta casa com a minha irmã, que é mais velha do que eu, 10 anos, à celebração da missa. Ao tempo, estes bairros periféricos tinham um acompanhamento das freiras doroteias e depois encaminhavam-nos para aqui para a celebração dos sacramentos. Verdade que não sou capaz de dizer porquê, mas ao que parece estive matriculado noutra escola, mas depois aconteceu que pude vir para aqui e aqui vim encontrar realmente essa figura do Padre Moraes, vim encontrar, enfim, um ambiente extremamente agradável e como é que eu hei de contar isto, de uma vontade muito grande de se poder participar em tudo aquilo que decorria dentro destes muros, dentro deste campo de jogos, desta situação. Depois eu vim em 1973 e em 1973, por exemplo, o Padre Moraes já tinha 70 anos, não é? Quer dizer, isto às vezes a gente parece que somos ali da mesma época, mas não. E portanto, mas era uma figura ímpar, era uma figura que, pela sua simplicidade no vestir, pela batita que vestia quando tinha um trabalho que se podia sujar mais, pela forma afável e com que nos acarinhava, era realmente uma figura ímpar. E à medida que os anos foram passando, fui ficando. E houve um facto determinante na minha vida que relato sempre com preito de gratidão
aos salesianos que então tive nessa altura e que me apoiaram, que foi nomeadamente o padre Francisco Maria Gaspar, que estava a sair de Évora, e o padre Fernando Valente, que estava a chegar. E porquê? Porque, tendo acontecido que o meu pai cegou, era suposto eu sair da escola, porque tinha acabado a 4ª classe, e ir trabalhar. E eles disseram à minha mãe, não, ele fica, e se for preciso a gente estamos cá para apoiar. Portanto, eu creio que este foi uma daquelas situações que me marcou para toda a vida e que me levou a uma dedicação que eu interrogo-me como é que eu fui capaz de conciliar a minha vida profissional com a dedicação, nomeadamente através do movimento dos antigos alunos. O movimento dos antigos alunos que começou logo após o ciclo preparatório, que era aquilo que tínhamos de escolaridade, com a intervenção do padre Fernando Valente na criação do Circo de Domingos Sávio. Circo de Domingos Sávio, que já tinha existido antes, não sou capaz de precisar em que data, mas porquê Domingos Sávio tão importante naquela altura, naqueles anos? Ele tinha sido beatificado, creio que em 1950, eu ainda não estava cá, portanto eu quando daqui cheguei, o Domingos Sávio, nas pagelas era o Beato São Domingos Sávio, mas em 1955 ele é canonizado, ou 54, e portanto eu já cá estava na escola, portanto vejam o que é que era de referência e de dinamismo à volta deste jovem que foi até há muito pouco tempo o santo mais novo, antes dos pastorinhos de Fátima serem canonizados. Mais novo, não mártir, não? Portanto, o ambiente na escola era extraordinário. O movimento dos antigos alunos era uma coisa de uma força formidável, quer dizer, quando havia qualquer realização mais importante, um 31 de janeiro, ou o dia em que o colégio fazia anos, eram sempre, mas assim, um grupo tão significativo que nos enchia de orgulho querer vir a pertencer a esse grupo. E, portanto, daí haver uma dedicação muito grande, e eu penso que em 1936, quando foi criado o Centro dos Antigos Alunos, só foi possível pelo grande empenho dos salesianos. A primeira ata número 1 está subscrita pelo padre diretor de então. O grupo era já significativo de antigos alunos. O mesmo aconteceu quando foi a ata da criação do Circo de Domingos Sávio. Lá está ela, subscrita também pelo diretor. E acho que na altura realmente os salesianos eram bastante mais, as vocações eram muitas. O São João Bosco tinha sido canonizado em 34, portanto havia toda aliás, a necessidade de recorrer aos seminários para que os jovens do país tivessem mais formação. Portanto, tudo se conjugou para que efetivamente fossem anos de uma notariedade incrível e de uma vontade de adesão muito grande. É verdade também que depois tive que me integrar depois da ausência que tive que fazer por causa da tropa e dos estudos que fiz fora de Évora. Tive que me integrar mais tarde em 73, e aí, a partir daí, comecei a fazer parte dos órgãos sociais do Centro dos Antigos Alunos, mas talvez me esteja a desviar um bocadinho daquilo que foi a pergunta inicial, ou centralismo lá, que eu às vezes entusiasmo assim a relatar coisas fora de contexto, mas que enfim são informações que penso que a todos agradarão. Uma segunda questão prende-se essencialmente com o facto de os salesianos, durante alguns anos, na década de 1940, terem assumido a direção da Casa Pia masculina de Évora. Consegue-nos deixar aqui algumas informações
sobre esse assunto? Pois, eu sei que foram, quer dizer, a forma como os salesianos começaram a ser admirados e o acreditar neles, e nomeadamente por estas famílias mais, digamos, como é que lhe devemos dizer, com mais poder económico e mais da cidade de Évora, muitas, que aliás eu julgo que quando Villalva foi realmente um grande benfeitor desta casa. Mas só o pode ter sido a partir de uma determinada idade. Não era com 15 anos que foi aqui benfeitor. Portanto, antes, a Casa de Évora teve muitos benfeitores. E quem é que foram os benfeitores? Foram as famílias que já aqui existiam, portanto, e que eu até quando dizem que foi o Dom Manuel Mendes da Conceição Santos que doou a quinta, estou convencido que foram uma quantidade de pessoas que ele congregou para esse objetivo, não é? E, portanto, elas logo ficaram, digamos, a viver como seu esta semente que aqui foi lançada. E, portanto, é assim que realmente os salesianos começam a ser apreciados e começam a ser conhecidas também as suas obras noutros países e noutros locais. E, portanto, aí também uma tábua de salvação para os jovens, nomeadamente internados na Casa Pia. E foi excelente, aliás, os testemunhos que existem sobre... E há aqui um caso vivo ainda do Peixe, que era mesário da Misericórdia de Évora, que foi lá aluno e que depois também veio aqui aos salesianos, mas era realmente... Só que, ao que parece, por desentendimentos certamente políticos, portanto, a organização desse tipo de ensino, foi, olha, obrigado, vão lá para a sua vida, para o colégio, e que a gente vai orientar isto de outra forma. E penso que sim, foi a razão, mas com os alunos da Casa Pia e com os professores, os salesianos ficaram de relações ótimas, não houve qualquer... Agora, politicamente falando ou estruturalmente falando, em termos... Pronto, foram receados. Mas essa fase dos salesianos na Casa Pia era recordada aqui há vários anos, agora já não há, começam a não haver pessoas desse tempo, não é? Não há testemunhos. Já não há testemunhos vivos, mas foi de um trabalho também extraordinário. É verdade que nessa altura, pois, não havia todas as atividades que hoje há e que nos retiram, digamos, daquela participação desejada que era vir aos salesianos para se encontrar, para ver uma filmina, para ver um filme, para ouvir uma conferência, para os ensaios do teatro, porque tudo isso era uma atividade continuada, quer dizer, o que nos fazia chegar aqui todos os dias e todos os dias ter, no fundo, um acolhimento para uma qualquer atividade, não é? Portanto, acho que sim, foi uma boa época e eu apanhei-a muito intensamente com essas situações que falei, de canonização de Domingos Sávio, depois, sei lá, os 50 anos da canonização de São João Bosco, em que descerrámos aqui o primeiro busto que fizemos, e depois, como tive a facilidade ou a possibilidade de ser fundidor e ter uma fundição, dediquei-me a reproduzir o São João Bosco Orante, que é hoje, como lhe chamam, aquele que tem as mãos ao peito, por toda a Andaluzia, pelas casas portuguesas. Depois, mais tarde, foram as estátuas em bronze também para o Trera, que é a primeira casa salesiana da Península, e que nós fomos participar no seu centenário, aqui com 2 autocarros de Évora, e lá, e depois ficou, mas você pode fazer, não pode fazer. Então lá substituímos uma estátua de pedra muito já degradada, que havia em Utrera, por uma estátua em bronze que lá está, como há outra em Timor, como há outra em Mirandela, como há outra no Estoril, como há outra, como é que se chama ali ao lado do Estoril, a outra Manique. casa, em Manique, etc. Portanto, quer dizer, vivi aqui os melhores anos da minha vida, porque depois de eu ser antigo aluno, vieram os meus filhos como alunos das filhas de Maria Auxiliadora, os 4. Os 4 foram aqui alunos da Escola dos Salesianos. Dos 12 netos, 8 ou são alunos ou foram antigos alunos, ou já são antigos alunos. Enfim, portanto, foi uma casa em que sempre me senti
e senti-me muito acolhido, porque também as nossas opiniões como homens e como éramos reconhecidos como membros da família salesiana, e as nossas iniciativas eram acolhidas e desejadas até. Portanto, o que é que eu sou capaz de dizer mais? Não sei. Há bocado referiu a vitalidade do movimento dos antigos alunos em Évora. Tendo sido dirigente máximo a nível nacional, de certeza que consegue, digamos assim, fazer uma comparação entre a vitalidade dos vários centros há algumas décadas atrás. Eu penso que, como em todas as coisas, se há obras, se há iniciativas, se há projetos, se há dedicação, há atividade. E aqui, os primeiros anos dos antigos alunos, quer dizer, os mais empenhados em que os antigos alunos estivessem ativos eram os próprios salesianos. E quase que alguns tinham um comportamento quase filial dos padres salesianos e dos homens dos salesianos, cooperadores, como é que chama? Os salesianos coadjutores, no pátio, no acolhimento. Portanto, e vimos até ao Dom Egídio Viganó iniciativas a favor da manutenção do movimento dos antigos alunos. Entretanto, começaram a faltar para tudo, e hoje aquilo que a gente vê é que nem na Casa de Lisboa, por exemplo, praticamente o Centro dos Antigos Alunos está ativo. No entanto, no Estoril, porquê? Porque agarraram um projeto e uma obra a favor dos mais pobres e necessitados também do seu concelho. Tem neste momento uma atividade pujante, porque pronto, tem um objetivo. É o caso de nós aqui em Évora. Nós aqui em Évora, como antigos alunos, a sua imagem e a sua projeção para a sociedade era tal que há uma senhora benfeitora desta casa dos salesianos que ofereceu as instalações para que os antigos alunos tivessem uma sede social na cidade, como as outras associações que havia. Eu não sou do tempo dessa oferta, mas sei do respeito que os salesianos sempre tiveram em dizer que os antigos alunos tinham direito àquela casa da Travessa de Santo André para estarem lá instalados, também com as atividades da parte da livraria e etc. E sempre isso foi reconhecido, de modo que tem andado aí uma pedra de um lado para o outro a dizer que aqui vai ser o centro dos antigos alunos. Portanto, isto porque realmente era uma coletividade quase, como as coletividades aí do teatro, e portanto, enfim, era o que era, foi o que foi. Eu tive o privilégio de, após o 25 de Abril, vir para aqui o Padre Simão. Fizemos uma atividade muito ativa. Depois o Padre Simão vai para Lisboa, para a família salesiana, para a responsável, e eu fui também para a direção dos antigos alunos, para Presidente Nacional, durante 6 anos. Foram realizações, fomos a Roma, fomos lá ao Trera, como digo, em 1981, por exemplo. Foram anos de grande enriquecimento e de grande possibilidade de viver e conviver com a atividade da congregação salesiana e, nomeadamente, da província portuguesa. Eu peço desculpa, mas gostava de voltar um bocadinho atrás, só para recuperarmos um pouco a figura importante do Padre Moraes. O Padre Moraes não foi importante apenas, digamos, a nível interno dos salesianos, mas era uma figura reconhecida na cidade por várias facetas. Claro, o Padre Moraes vem para Évora, não é fundador da casa, mas vem para Évora imediatamente a seguir, em 1928, e a sua capacidade de trabalho e nas mais diversas áreas fizeram dele um desejado
conversador, um desejado para tudo e mais alguma coisa. Nomeadamente, é reconhecido ainda hoje, e há publicações em que se fala do Padre Moraes e em que lá vê o pêndulo. Há uns que falam também na varinha. Eu, para mim, aquilo que lhe conheci foi realmente a parte do pêndulo para a radiestesia, em que diz que até só sobre uma carta topográfica ele indicava locais ou jazidas de minérios ou, como é que chama isto, linhas de água e, portanto, para poder fazer poços de abastecimento de águas. Quando foi do wolfrâmio, ele indicava, não é pá, estás a cavar aqui ao lado, mas é um bocadinho mais acolá, e portanto foi uma figura que teve o reconhecimento do próprio Presidente da República. Ele foi condecorado não só na parte educativa, mas também com comendas. Portanto, foi um homem ímpar, mas era de uma, como é que se chama, de uma retidão e de uma postura séria connosco, rapazes, mas era um animador, nomeadamente na área musical, que fez sucesso realmente com a matéria-prima que praticamente ninguém dava nada por ela, mas que fez sei lá, era nas procissões que os salesianos... É que os salesianos começaram a ficar, daqueles anos 40, 50, de tal forma integrados na sociedade de Évora, que não havia locais em que os salesianos, em que os antigos alunos ou os salesianos não tivessem lugar. Nomeadamente as procissões, o cantar, foram animadores da parte musical na sede Évora, enfim, quer dizer, e o Padre Moraes estava sempre lá, era a grande referência. Padre Moraes que vive 91 anos, mas que tem que sair de Évora já debilitado após praticamente a conclusão da Igreja, e é no período em ele só é diretor da casa 3 anos. E é em 54, 55 e 56, em que eu estou na segunda, na terceira e na quarta classe. Portanto, ele foi meu diretor. E eu, se calhar, a dinâmica que arranjei para a minha vida foi muito bebida por esta forma de vir, de trabalhar, nomeadamente deste Padre Moraes e de outros padres. Eu referi aqui que no início deste episódio, que a época de 40 é a década do arranque das obras para o novo edifício, onde iriam funcionar os espaços escolares, que substituíam os iniciais pavilhões que começaram por funcionar logo no início. Isso só foi possível com a ajuda de vários benfeitores, e nesta década e nas décadas seguintes. Certo. Entre esse conjunto de benfeitores e entre concretamente os alunos, havia a noção de quem eram esses benfeitores? Vamos lá ver, eu como já aqui aflorei, o Conde Vilalva, Vasco Maria Eugênio de Almeida, não é o benfeitor do início da obra salesiana. Ele, há um dia em que vem aqui, e do que é que para aqui andam a fazer? Quem o recebe é o Padre Armando da Costa Monteiro, não padre ainda, e em que diz, tal, obra Dom Bosco e tal, lá lhe dá a conhecer aquilo que sabia, mas eu vou chamar o meu diretor. E aí o senhor inteira-se do que estava aqui, de qual era a obra. Portanto, a parte inicial da obra, nomeadamente aquele, quando se entra ao portão que está em frente, essa é iniciada, estou convencido, por estes tais benfeitores anteriores, e que aí num livrinho estava aí, são uma série de nomes, muitos, não vou dizer um ou dois mas eram as famílias aí cristãs e famílias que, penso eu, ajudaram isso. Dizem que o Padre Moraes também era remunerado pelas tarefas que fazia, nomeadamente da radiestesia, e que também isso contribuía. Mas também eram as celebrações que íamos fazer. Eu lembro-me de ir ao Monte das Flores, porque o Padre Moraes e outros foram capelões na Cartucha, e daí o primeiro contacto com o Conde Vilalva.
foram capelões no Monte das Flores, e daí também essa benfeitora, em que eu ia como sacristão e recebia 20 escudos e o padre de Moraes recebia 100. Portanto, muitos funerais, muita capelania, muita coisa, em que, e aí tudo era entregue, tudo aquilo que se conseguia obter. Não tivemos aqui, nessa altura, nenhum padres disponíveis para darem aulas no ensino oficial, mas estou convencido que muito daquilo que se houve, digamos assim, apoios para além da própria casa, se a própria congregação ajudou, estou convencido que sim. Estou convencido que sim, porque o volume de obra para a época, que era aquele conjunto principal, com o refeitório atual, em que era a igreja do meu tempo, portanto, aquele conjunto, aquele parte principal acaba-se no final dos anos 50. Portanto, eu em 53 já vou apanhar aquela igreja da cortina vermelha, como a gente lhe chamava. Portanto, estou convencido que ainda aí não havia dedo do Conde de Vilhava. Até porque o Conde de Vilhava, creio que ele vive 61 anos, morre em 65. Portanto, para mim, não teria idade para poder, digamos assim, já estar sensibilizado para poder dar aqui apoio à escola. Na segunda fase, sim. E essa é a tal iniciação daquela parte em que está a igreja e aquele arcos do lado de lá. E aí sim, e aí começa-se com o lançamento da primeira pedra da igreja, independentemente, não havendo nada construído. Quer dizer, ficou ali numa coisa isolada, que depois, mas tinha aquela maquete que nós aí conhecemos das fotografias, em que foi concretizada. Portanto, sem dúvida nenhuma que, entretanto, o Conde de Vilhava, o Conde de Vilhava é tudo. Foi tudo para nós aqui, participava É que quem presidia os dias do antigo aluno da cidade de Évora, daqui dos antigos alunos, era o bispo, era o Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, enquanto foi vivo, até 1955. O Conde de Vilhava era convidado para vir também ao dia do antigo aluno, outras pessoas de Évora também, mas esse caprichava em vir e em estar e falar com as pessoas. E qualquer pessoa que precisasse de um trabalhador, sabendo que era antigo aluno dos Salesianos, Senhor Engenheiro, o tempo voa, não temos muito mais tempo, mas brevemente agradeci-lhe a sua capacidade de síntese. O Senhor Engenheiro tornou-se um empresário bem-sucedido, tendo criado várias empresas na área da fundição, da reciclagem e outras. Sua marca, o seu estilo, enquanto empresário, enquanto elemento ativo no tecido socioeconómico da cidade e até na vida associativa, plasma de alguma forma a formação que recebeu nesta casa. Não escondo, eu julgo que tenho o privilégio de ter nas nossas instalações no Parque Industrial a única obra de arte, portanto, e que é um busto de São João Bosco nas nossas instalações. E diz lá com preto de gratidão pela educação recebida, etc. Portanto, eu sempre me identifiquei e sempre me identificaram na cidade de Évora como salesiano. E creio que a minha forma de trabalhar e de agir foi muito neste sentido de me recordar que a basílica que o São João Bosco fez em Turim não foi pequenina, foi grandinha. Aqui nos Salesianos a mesma coisa. Era tudo assim tanto trabalho dá a fazer uma coisa pequena como maior, é só que... E eu aí penso que bebi muito aqui neste ensino, neste convívio, nesta partilha que vi, por onde andei, por onde visitei, sei lá, por Itália, sempre vi que as coisas podiam ser um pouco a pensar no futuro. E, portanto, foi assim que realmente me conduzi ao longo da vida. Eu posso-vos dizer aqui uma coisa que talvez nunca tenha dito, mas quando a SOMEF, para a qual vou
sem ter nenhumas relações, não era nada da minha família, aquilo, pronto, já tinha 25 anos, e depois veio o 25 de Abril, aquilo ficou muito complicado, e a dada altura a solução era fazer o encerramento da empresa, mas havia 60 pessoas que precisavam de trabalhar e ter a sua remuneração. E por Timor passavam-se coisas muito complicadas. E eu recordo-me de ter ido para lá o Dom José Joaquim Ribeiro mais cedo, depois o padraço, etc. E digo assim, mas eu estou aqui, tenho aqui a minha casa, tenho aqui os meus amigos, estou com medo de ficar com este trabalho na mão quando os outros andam lá a fugir dos tiros. Não, se os outros vão para aquela missão, eu também vou fazer da minha missão de empresário o que estes estão a fazer lá em terra de missão. E, portanto, assumi que o trabalho das empresas, a atividade, era a minha missão, era a minha santificação através do trabalho. E, portanto, aí, ao pensar nisso e ao necessitar de me preparar para poder ser recebido no céu, acho que tenho procurado realmente conduzir toda a minha vida como, quer dizer, pondo o trabalho à frente, mas nunca deixando de dar testemunho da minha prática de vida religiosa e cristã. E é esse testemunho que agradecemos muito que aqui tinha deixado. Nós iremos voltar de hoje a um mês com o terceiro dos episódios destas Memórias dos Salesianos em Évora ao longo de um século.